Você já ouviu falar em reverb? Sabe como é que usa ele? Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouco de reverb. Um pouco por quê? Porque se a gente for falar realmente a fundo de reverb, tudo que a gente pode utilizar usando um reverb, acho que daria aí uma aula particular, né? De algumas horas, porque o reverb tem uma função muito vasta. Mas, enfim, o que eu vou aconselhar vocês já de início é experimentar bastante. E esse vídeo, na verdade, ele vem trazer o básico do reverb para você saber experimentar da maneira correta, né? Então, basicamente, o reverb ele serve para quê? Ele é uma ferramenta que ele emula algum ambiente, algum tipo de sala ou como o som se comporta em algum lugar. Então, basicamente, antes de existir o que a gente chama de reverb, né, seja plugin ou seja hardware, existia a reverberação natural das salas de gravação. Então, se a gente pegar gravações ali da década de... Enfim, qualquer gravação, na verdade, né? Antes de começar a aparecer as máquinas de reverb, que foi ali no século... No século não, desculpa. Na década de 70 e 70, 70 e 80 começaram a aparecer as máquinas de reverb mesmo, antes mesmo dos plugins, obviamente. Como é que o pessoal fazia o reverb? Na verdade, eles tinham microfones posicionados para captar a banda ou os artistas, né, dentro de uma sala de gravação. Né? Muitas vezes o próprio microfone, além de capturar a voz ou o instrumento do artista, ele também capturava o ambiente. Isso já é uma reverberação ou um reverb, e seria o reverb mais natural que existe, né? Muitas vezes, e até hoje, na verdade, se usa essa técnica de você usar microfones posicionados estrategicamente em alguns pontos da sala para capturar essa ambiência da sala. Enfim, isso dava um certo trabalho. Existiram alguns reverbs aí, antes de aparecer as máquinas que a gente chama de reverb digital, que ficaram bem famosos. Por exemplo, o plate reverb, que nada mais é do que uma grande caixa com uma folha metálica, onde você tem um transdutor vibrando, um indutor vibrando uma folha metálica, e você tem captadores que vai pegar essa vibração, né, e vai gerar um tipo de reverb, né, o que a gente chama de plate. É um reverb bem característico, bem metálico, bem útil para várias coisas, né? Mas enfim, o reverb em si apareceu ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, as máquinas de reverb, onde você tinha um hardware que emulava digitalmente, tá, um espaço, né? E hoje a gente tem plugins, enfim, tem inúmeras coisas, né? Tem opções assim, talvez poderia dizer aí que são incalculáveis de quantas coisas a gente tem de reverb. Só que a grande maioria desses reverbs ele tem parâmetros bem básicos, né? Que são comuns, independente da marca do plugin ou do hardware, né? E esse vídeo eu vou tentar cobrir para vocês o que são esses parâmetros mais básicos para quando você abrir um reverb que um amigo seu indicou, você não se sinta perdidaço, tá? Então, para isso eu vou usar o reverb do próprio Ableton Live, que é um reverb ok. Para mim, ele está longe de ser o melhor reverb que existe, mas ele tem todas as opções, todos os controles ali de funções que são interessantes em um reverb, beleza? Bom, para isso eu vou usar um projeto de uma música que está rolando aqui no Ableton Live. E eu vou pegar um canal de percussão, por exemplo, esse aqui. Tem um shot de percussão só. E vamos trabalhar o reverb do live nesse parâmetro. Basicamente eu vou explicar o que é cada coisa do reverb, tá? Então, pegando aqui o canal de percussão, é um sample, né? Ele tá tocando aqui uma nota aqui por compasso, né? Bem simplão. E a gente vai pegar aqui, ó, dentro de Audio Effects, vai pegar o reverb do live. Bom, primeira coisa, eu estou trabalhando com reverb diretamente no canal, ou seja, ele vai afetar diretamente esse timbre. Existem outras possibilidades de usar o reverb através de buzz, mandada ou send return, como você queira nomear isso aí.
que aí você poderia compartilhar esse reverb com outros canais também. Como o vídeo é para explicar basicamente as funções que você tem para regular dentro de um reverb, eu acho que cabe deixar ele aqui no próprio canal mesmo, beleza? Bom, o reverb em si tem um parâmetro, e quase todos os reverbs vai ter esse parâmetro, que é um parâmetro, apesar de parecer óbvio, ele é bem importante, que é um negócio chamado dry wet. Em alguns plugins isso pode ser chamado de mix. Basicamente o dry wet ele vai decidir quanto eu quero do som dry. O que é o som dry? O som dry é aquele som sem efeito nenhum. Então, por exemplo, se eu não tivesse o reverb ou ele tivesse desligado, isso aqui é o som dry. E se eu ligo o reverb, aqui no caso eu tenho uma mistura de reverb, né, com o som dry. Então tem esse efeito aqui. Se eu quisesse ouvir somente o reverb, aí eu deixaria o dry wet em 100%. Certo? Bom, isso aqui é um parâmetro bastante importante para a gente dosar o quanto a gente quer ouvir de reverb. E basicamente ele é um dos principais parâmetros responsáveis por a gente posicionar num plano sonoro determinado elemento, certo? A gente vai falar um pouco mais disso aí. Mas enfim, o reverb, inicialmente, ele tem aqui um processamento de entrada, né? Que basicamente ele tem um filtro de low cut e um filtro de high cut, em que eu posso já filtrar algumas frequências, né, do meu som. Se eu tiver um som muito agudo, com muito brilho, e eu não quero que o reverb trabalhe nessas frequências, né, eu já vou de cara filtrar essas frequências daqui. Da mesma forma, se eu tiver um som que tem muito grave, né, e o reverb, ele, se mal usado, ele pode embolar os graves, eu vou ligar o low cut e já vou filtrar alguma coisa de grave aqui, né. Não tem o número mágico para você ligar ou não, e quando ligar ou quando não ligar. Então você tem que ter em mente que tipo de som você está processando nesse reverb, para você ter em mente que tipo de processamento inicial você precisa utilizar, né? No caso aqui desse reverb do Ableton Live, ele basicamente tem um low cut e um high cut, são dois filtros, e aí você vai filtrar ou não essa informação para que ela seja ignorada pelo reverb, né? Uma vez que você filtra, por exemplo, o agudo usando o high cut aqui, esse reverb não tem como reverberar o agudo do seu som original, já que você já está cortando quando entra no reverb, beleza? Bom, além disso, a gente tem um parâmetro que é bem importante também, que é um parâmetro chamado pré-delay, e basicamente o pré-delay ele vai determinar quanto tempo demora para a gente começar a ouvir o reverb, tá? Depois que o som original tocou. Então, quando você tem um pré-delay no mínimo, que no caso aqui é meio milissegundo, basicamente, ó, vamos pegar uma caneta aqui de exemplo, né? Você tem, a tampa de uma caneta seria o seu som, tá? E a caneta em si seria o reverb. Então, se você tem um pré-delay bem colado, que é o mínimo que tem aqui, você tem o seu som vindo e o reverb vem coladaço junto dele, tá? Conforme você aumenta o pré-delay, é como se passasse o seu som e aí depois vem o reverb. Então tem um espaço entre o som original e o reverb em si quando ele começa, tá? Então você acaba afastando um pouco o sinal de reverb do sinal de áudio. Isso é muito útil, né, para algumas coisas. Por exemplo, quando você quer deixar um sinal de áudio bem inteligível, por exemplo, um vocal. Então as pessoas precisam entender bem o que a pessoa pronunciou, enfim. Geralmente a gente usa o pré-delay para afastar um pouco o reverb do vocal. Mesmo assim, o vocal não fica sem o reverb e você percebe melhor esse som do que a pessoa falou ou cantou, tá? Em alguns outros casos isso pode prejudicar. Então, se você tem uma percussão, por exemplo, eu coloco no hatch, que é um elemento super curto, e coloco um reverb para dar uma textura a mais para o hatch. Se eu começo a colocar muito pré-delay, o que acontece? Como o hatch é curto, vem o reverb na sequência, que vai ser curto consequentemente, vai parecer que você tem uma dobra de hatch aí, ou alguma coisa um pouco diferente que pode atrapalhar essa percepção do transiente. Então, em coisas percursivas, a gente costuma grudar mais o reverb no próprio elemento, então seria um pré-delay mais curto, tá? Bom, além disso, o reverb em si, ele emula um negócio que a gente chama de early reflections,
ou primeiras reflexões. Então, você imagina se imagine entrando num cômodo de uma casa vazia, tá? Um cômodo bem grande, por exemplo. Então, quando você começar a falar, o que vai acontecer? Você vai ter as primeiras reflexões, que é basicamente a sua voz refletindo nas paredes, teto e chão, tudo que está bem próximo de você, e que seja uma superfície reflexiva. E conforme isso vai se rebatendo e vai indo para o fundo desse cômodo e voltando, aí você tem o efeito que a gente chama de reverb mesmo, que é aquela coisa que tem uma cauda, enfim. As primeiras reflexões, elas basicamente são muito semelhantes ao som original. Elas não costumam ter uma cauda, uma duração, né? E talvez elas tenham como se fosse um equalizador ali mexendo um pouco nessas frequências, né? Isso vai depender muito do formato dessa sala, desse ambiente que você está tentando emular. E aqui no Ableton Live ele tem um parâmetro chamado Shape, que basicamente ele vai determinar como que vai soar essa Early Reflections, né? Então aqui no plugin do Live você tem duas seções bem divididas. Você tem o Early Reflections, que basicamente é isso aqui, que você tem o Shape, você tem essa função aqui de Spin, que de alguma forma mexe na equalização dessa reflexão, tá? Aí você tem um negócio global aqui que tem a qualidade, tem o tamanho da sala e o quanto você quer abrir de estéreo ou até tirar o estéreo, tá? E aí você tem o que ele chama de Diffusion Network, que seria essa propagação do som no espaço, que aí tem essa cauda de reverb, aquela coisa mais longa, tá? Que você tem aqui alguns parâmetros, né? Que eu vou falar, e você pode até colocar um chorus. Então, se a gente quiser ouvir separado o Early Reflection do Reverb, basicamente a gente tem volumes independentes deles aqui, tá? Então, o Early Reflections é esse knob chamado Reflect, e esse Reverb em si mesmo, essa sobra, essa cauda, é o que ele chama de Diffuse, tá? E basicamente você poderia colocar 100% wet, eu quero ouvir só o Early Reflections, então tira o volume do Diffuse, né? Ele tira até 30 decibéis, que é bastante coisa. E aqui a gente vai ouvir só o som do Early Reflections. Eu vou tirar o pré-delay também, tá? Então vamos dar um play. Tá bem baixinho, né? A gente pode aumentar aqui, só para ouvir melhor. Então, reparem que parece o som original, só que vindo de algum outro ambiente. Ele não tem uma cauda, uma duração, né? Você pode mexer no shape aqui, e aí eu vou mexendo enquanto vocês ouvem isso. Eu vou dobrar também aqui a execução desse timbre para ficar mais fácil da gente ouvir, tá? Então, num shape muito pequeno, um valor baixo de shape, por exemplo, 0, parece que você ouve bem as repetições, né? Dessas primeiras repetições. Então, se vocês prestarem atenção, dá pra ver que parece que tem mais de uma, ó. Quando você aumenta, ele fica um pouco mais natural. E, obviamente, o size, que seria o size dessa sala que a gente está emulando, também tem diferença aqui, tá? Vamos somar isso, fazer um blend do som realmente original com o Early Reflections. Então aqui no Dryot eu vou colocar 50%. Reparem que é um reverb muito curto. Então, por exemplo, se vocês querem colocar num elemento e você quer dar só uma gracinha ali, um brilho a mais, né? Você vai usar basicamente só Early Reflections. Não precisa usar a parte de Diffusion Network ou o reverb em si, que ele tem uma coisa mais longa, mais grandiosa, enfim. Eu vou colocar um pouco de pré-delay e vocês vão ver como eu consigo afastar o som original dessas reflexões, vejam. Ou deixar bem colado, né? Ouvindo só o efeito aqui, vou colocar a Global Quality aqui, eu vou colocar como High, que melhora consideravelmente a qualidade do reverb do live, tá? A não ser que você queira ter um reverb com uma textura mais
tosca, podre no bom sentido, você vai deixar no echo, senão você deixa no high, que realmente fica muito melhor, tá? E aí eu vou abaixar o reflect e vou aumentar o diffuse. Reparem nessa diferença, o diffuse, ele é longo, ele dura, e basicamente ele vai durar o tempo que tiver determinado nesse parâmetro aqui, ó, decay time. Então eu poderia fazer ele durar muito, né, ó. Ele praticamente não acaba quando entra o próximo, né, elemento aí, né, ele fica perdurando, né. E se eu parar aqui o nosso clipe, ó como ele fica longo, né. Isso a gente usa bastante para efeito em break, né, enfim, dá aquela chamada para um drop, enfim. Então a gente pode usar decay time mais longo. Agora você pode deixar ele curto. E aí basicamente eu queria explicar para vocês uma coisa bem importante do Diffusion Network ou do reverb em si, que é esses filtros aqui, né? Então basicamente você poderia filtrar o agudo. Reparem como o agudo acaba muito mais rápido, ó. Ou eu posso fazer o contrário, eu desligo o filtro de agudo e ligo um de low. O agudo morre muito rápido, sobra mais... Desculpa, o grave morre muito rápido e sobra mais agudo, né? E aí eu posso fazer um blend aqui. Dos Early Reflections, mais o Diffuse e mais o som original. Bom, por que o Diffusion Network, ou o jeito que esse reverb vai se comportar de acordo com as frequências, é bastante importante? Se você quer emular realmente um espaço, o reverb ele precisa parecer o mais natural possível com o mundo real, o mundo físico, enfim, das questões, né? Então você imagina, se você tem um objeto, um som que está próximo de você, você vai ouvir esse som muito alto, tá? E imagina que ele esteja, sei lá, num cômodo vazio bem grande. Então, se ele está próximo do seu ouvido, você vai ouvir o som seco ou o som original muito próximo de você. Você vai ouvir, se você tiver paredes muito perto de você, ou o espaço for mais apertado, você vai ouvir bastante early reflections. E essa sobra da ambiência, da reverberação desse cômodo, por exemplo, você vai ouvir mais baixo, porque a fonte sonora está próxima de você. A partir do momento que essa fonte sonora começa a se afastar de você, então imagina um amigo seu, uma amiga sua, tá num quarto, ou nesse cômodo grande e vazio, e essa pessoa ela se afasta de você, ela vai para outro canto do quarto. Então você não vai ouvir tão alto a fonte sonora, tá? Ou seja, o seu dry wet estaria mais wet do que dry, porque a fonte sonora está longe de você. Você não vai ouvir tanto os early reflections, porque você está longe das primeiras reflexões, ou seja, o reflect aqui estaria menor. E você vai ouvir muito mais essa cauda, essa sobra, essa reverberação, então seu diffuse ia estar maior, tá? Se você estiver num lugar muito grande, né, o agudo, ele talvez nem chegue tão alto para você, porque o agudo é uma frequência de curta duração comparada com o grave, então teoricamente ela acaba bem antes. Então por isso que o Diffusion Network é importante. Então, se você quiser emular um elemento que está bem longe, né, do ouvinte, ele está lá, você quer fazer uma textura, um negócio na sua música de alguma coisa que está tocando, fazendo uma cama, uma ambiência, né? E se você quiser representar isso naturalmente, como se fosse no mundo real, esse reverb, essa cauda, ela tem que ter menos agudo, tá? Ao longo da sua duração. E quanto maior for o espaço, maior vai ser o decay time, né? Se ele está perto de você, obviamente você tem mais agudo. Então, a gente tem que sempre lembrar daquele exemplo de quando a gente está do lado de fora da balada, que a gente ouve só grave, né? Basicamente porque o reverb tem uma reverberação nesse grave, a gente não ouve o agudo porque o agudo ele acaba antes, né? Como a onda é muito curta, além dela acabar antes da onda do grave, né? Ela acaba sofrendo mais quando tem obstáculos no meio do caminho. Então, se você quiser emular esses ambientes, é interessante você também fazer isso de uma maneira natural através desses equalizadores aqui,
dessa rede da cauda, né? Que ele chama aqui no Ableton de Diffusion Network. Quase todos os bons reverbs têm essas regulagens. Quanto tempo eu tenho de decay do agudo, quanto tempo eu tenho de decay do grave, né? Você pode fazer um negócio não tão natural, sobrando mais grave e ficando mais agudo aqui, né? Enfim. Cortando mais grave, ficando mais agudo. E aí vai dar mais uma cara de efeito, tá? Mas esses pontos são importantes. Praticamente todos os reverbs vão ter isso aí. E aí é a questão de você regular com a sua música, né? Por exemplo, nessa música aqui, se eu quiser deixar essa percussão bem distante, eu basicamente vou tirar isso aqui, né? Deixar dry wet mais wet do que dry, pouca early reflections. Tá vendo? Tá mais fundo. Ouvindo com tudo aqui, ó. Reparem como o elemento ele ficou lá atrás, né? Conforme eu aumentar o meu dry, tirar o wet, vocês vão perceber que ele vai vir mais pra frente na mix, tá? Beleza? Bom, é isso, galera. Eu espero que essas dicas de reverb abram a mente de vocês quando vocês abrirem um plugin ou um processador em hardware mesmo, para regular o reverb de maneira mais consciente. Espero vocês aí no próximo vídeo. Dá um like nesse vídeo aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Brigadão, valeu!